saber, perguntar pra se informar. Relógio Entrevista está no ar. Olha, com os pais passam boa parte do dia no trabalho, a educação dos pequenos acaba ficando por conta de terceiros. Na maioria dos casos, os avós ficam responsáveis pela moral, ética, e com isso os pais acabam não conhecendo seus filhos. Para falar sobre este assunto está na linha conosco a psicóloga, a doutora Lívia Marques. Bom dia, doutora Lívia Marques. Bom dia, Kleber. Tudo em paz, né? Graças a Deus. Quais as consequências de delegar aos outros a educação dos filhos, hein, doutora Lívia? São consequências que nem sempre são boas. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, devido à nossa correria, nossa rotina, tudo hoje é muito corrido, né? Sim. As respostas são totalmente imediatas. Vivemos num mundo imediatista, muito mais do que há 30 anos atrás, por exemplo. Mas a gente precisa ter cautela com que e como a gente está delegando, porque senão a gente deixa de ser pai e mãe. Olha. E deixa essas funções para outras pessoas. E aí a gente também não tem, por exemplo, controle, a gente não tem respeito, nós acabamos não sendo referência para os nossos filhos, o quanto que deveria ser diferenciado. E quais os prejuízos as crianças podem ter pela constante ausência dos pais, hein, doutora? Olha, primeiro, a gente pode falar da questão, a gente pode até falar realmente da questão de aprendizado. A gente pode falar de limites. Por quê? Em alguns casos, os pais acabam deixando, né? Claro, porque vão trabalhar, esse cuidado do dia para as babás, para as avós, né? Na maioria das vezes, ou para a creche, para a escola. E a gente precisa ter muita cautela com isso, para que esteja muito alinhada a questão ética, moral e a questão dos limites e de respeito. Porque tem que estar todo mundo muito bem alinhado, porque se isso desalinha, pode ser que a criança não respeite o pai, ou o adolescente não respeite o pai e a mãe, queira ter um comportamento que não seja adequado em alguns lugares. A gente precisa ter essa cautela. Pois é, e nessa situação, as crianças podem aprender com mais facilidade a lidar com as frustrações? Aprender a lidar com frustrações é aprender a lidar com o não. Tudo vai depender muito do local em que essa criança vive. Porque a criança, ela aprende na observação, muito na observação. Pois é, né? E, por exemplo, com os pais, responsabilidade dos pais é dar o não, é frustrar. Assim como os outros cuidadores também. Só que, por exemplo, a babá, ela vai dizer não. A babá, ela vai falar, não pode. E alguns pais, é só um exemplo, e alguns pais às vezes chegam no trabalho e estão tão cansados, isso é uma verdade, que aí o filho, eu quero comer isso. Pode comer. Então, assim, a gente acaba compensando a falta de tempo que a gente tem sendo permissivo demais. E aí a gente deixa de frustrar. Pois é. Então, já que batendo papo, falando com a psicóloga, a doutora Lívia Marques, né? Enfim, a gente está aí, né, batendo papo, falando sobre a terceirização da infância. Isso mesmo. Agora, a nossa perguntinha: há riscos de, no futuro, tornarem-se adolescentes mais complicados? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente pode dizer o seguinte: é necessário que se tenha um apoio, é necessário que se tenha um respaldo. É um fato. Hoje todos trabalhamos, hoje vivemos numa sociedade imediatista demais e com muitos estímulos de tudo. Mas precisamos ter atenção e perceber, nós como adultos e cuidadores, como nós estamos lidando com essa criança e com esse adolescente. Para que ele no futuro, por exemplo, se ele não for frustrado, a gente não tenha problema com ele em relação a comportamento, a limites e a regras. Para a gente fechar, doutora Lívia Marques, para fecharmos aqui o nosso bate-papo, última perguntinha: quais os conselhos você daria para os pais que terceirizam, né, que terceirizam a infância? Eu gostaria que a senhora colocasse para a gente, né, conselhos é sempre bom, né? Então eu gostaria que a doutora deixasse esse recadinho aí no final do nosso bate-papo.
Na verdade, são orientações, né? A primeira coisa que eu diria é: faça uma rotina de vocês pais, de vocês responsáveis, para vocês poderem estar mais com os filhos de vocês. Ah, mas dá trabalho. Realmente, ser pai e mãe, cuidar de uma criança, realmente dá trabalho, porque é uma grande responsabilidade. Verdade. Converse mais, interaja mais. Isso é importante. Deixe os smartphones, os eletrônicos de lado um pouco. Por exemplo, na hora da comida, faz uma caixinha do celular, por exemplo, e coloca tudo lá para vocês poderem interagir. E alinhem a proposta de educação que a família tem com os outros cuidadores. Boa, legal, bacana, tá aí, né, enfim, se organizar é tudo, né? Muito obrigado, eu conversei com a psicóloga doutora Lívia Marques, falamos sobre a terceirização da infância. Obrigado pela sua participação, doutora Lívia, tenha um bom dia, até o próximo Relógio Entrevista. Muito obrigada. Fica com Deus.